os dois extremos da mente, atração e repulsão, esses dois movimentos. É algo que a gente precisa olhar com muito cuidado. Quantas vezes na palestra do Ajahn ele falou sobre como o Ajahn Chah enfatizava esse ponto, como um ponto importantíssimo da prática. O ponto de não seguir gostos e desgostos. Seja, você vê, aqui também dá para fazer um paralelo com Bhava Tanha e Vibhava Tanha. A gente tem que refinar a nossa mente para detectar esses momentos e não seguir. Quanto menos a gente seguir, mais energia a gente acumula na nossa caixinha do Dhamma para a meditação se aprofundar. Quanto mais a gente segue essas tendências, menos energia vai ter na caixinha do Dhamma. E aí as quilesas pegam a gente de surpresa. E gostos e desgostos é um negócio bem amplo. Tô enjoado de tal comida. Não quero comer isso. Na mesma hora a gente tem que... Opa! A mente está... Isso é sintoma claro de quilesa. Não vou seguir por aqui. E aí a gente já está acumulando energia na nossa caixinha do Dhamma. Agora a gente vai lá, não quero comer isso. Ah, então vou fazer alguma outra coisa para comer. Motivado por isso já vai tirar energia da mente. A gente está simplesmente sendo escravo das quilesas. As quilesas mandam e a gente segue. E aí, quando a gente tentava meditar, como é que vai ser diferente? Se a gente obedece às quilesas. Quanto mais a gente obedece às quilesas, mais amplo é o controle delas na nossa mente. Quanto menos a gente segue, mais fácil fica a gente perceber as garras delas puxando as coisas no fundo do palco. De forma mais sutil, com os obstáculos, por exemplo. Como que a gente vai enxergar os obstáculos operando se a gente não consegue nem deixar de seguir gostos e desgostos explícitos como questão de comida? Não quero comer isso, vai lá e não come. Eu quero comer isso, vai lá e come. Pronto. Como que vai perceber quando a garra da sonolência estiver puxando a mente por trás? Não vai ver. Porque é a mesma garra. Se a gente não vê a garra mais grosseira, como a gente vai ver a garra mais refinada? E quantas vezes na palestra o Ajahn falou sobre comida? Moderação no comer, moderação no comer. Para ser um dos 3 pilares da prática que o Ajahn Chah estava falando, né? É um assunto importante, né? Não é tipo um assunto secundário. Né? Ele falou isso na palestra sobre tipo, o caminho de prática que nunca está errado. Né? Não seguir gostos e desgostos, isso é um aspecto central dessa prática. Tem muita louça para lavar, lavo depois. Não, eu prefiro fazer assim. Pelo menos quem treinou em disciplina monástica sabe que louça tem que resolver na hora. Não pode deixar para depois. Isso é sintoma claro de quilesa também. Preguiça. A gente tem que seguir a disciplina, seguir o que não foi passado por essa tradição. Eliminando as quilesas grosseiras. Aí a gente consegue lidar com as quilesas mais sutis, que são os obstáculos.
seja sonolência, seja qualquer outro dos 5 obstáculos. Mas se a gente não faz o trabalho no nível grosseiro, não tem como perceber no nível mais sutil. O nosso tapete vai ser puxado, a gente não vai nem perceber por onde que a gente caiu. Então tem que revisar no ponto mais grosseiro. Não é uma questão de técnica de meditação mágica. Né? Tem que revisar como a gente está fazendo na nossa vida. Né? Esses pontos mais grosseiros onde que as quelezas se manifestam. Né? Gosta muito de tal comida? Mistura com outra coisa. Deu muita vontade de comer tal coisa? Não come. Vou comer só amanhã. E assim vai ter energia. Assim a mente vai ficar esperta. E vai ver a queleza, quando ela é frustrada, o que acontece. Né? E a gente vai conhecer a cara dela. Porque a cara da queleza só mostra quando ela é frustrada. Quando ela está sendo satisfeita, ela não mostra as caras. E aí, conhecendo a cara dela frustrada, a gente vai saber como ver ela e as amiguinhas dela na hora da meditação formal. Então tem certas coisas que não é questão de que eu gosto de fazer desse jeito, eu prefiro fazer depois. Tem certas coisas que fazem parte, que vem desse treinamento, dessa tradição, que tem um jeito certo de ser feito. E ponto final. Não tem discussão. Esse é o caminho mais eficiente. A tradição já estabeleceu esse caminho. Se a gente seguir por aqui é garantido. Se a gente fizer de outra forma, não é garantido. Então, para que ser teimoso? Para que querer teimar? Não, eu faço desse outro jeito. Os mestres do passado abriram o caminho e falaram, é por aqui. Por aqui é garantido. Por que a gente vai querer pegar um caminho que não tem o certificado de garantia? Então você vê, tudo começa com humildade. Né? Começa com abrir mão do nosso jeito de fazer certas coisas. Né? Nesse ponto é útil para leigos aprender um pouquinho dessa disciplina na rotina monástica, né? Porque às vezes a gente como leigo não tem esse treinamento, né? Tipo, levantou da cama, dobrou o lençol, não tem essa que vai no banheiro primeiro antes de dobrar o lençol. Isso já é quileza, né? Para quem já pratica isso por muito tempo, já é quileza você não dobrar o lençol, já é preguiça ali mesmo. Tocou o despertador, não levantou, é quileza de novo. Só mais 5 minutos, quileza de novo. Como que a mente vai enxergar a sonolência ocorrendo na meditação se a gente não consegue fazer nem isso? Não vai ter como sair do lugar. Vai ficar atolado ali mesmo. Quantas vezes, quantos princípios já foram falados a respeito disso, né? De questão de... mas eu prefiro fazer de tal jeito. Então, assim, aprender essas coisas é útil, né? Por exemplo, disciplina monástica, não pode deixar a louça suja, não pode deixar coisas sem guardar. Coisa secou no varal, tem que recolher. Não tem que deixar 2 dias, 3 dias, 4 dias no varal. Secou, recolheu. Saiu de casa, não tem certeza que vai chover, recolheu. Viu sujeira, limpou. São disciplinas que ajudam a gente a ter mais energia, né? Que ajudam a gente a ter diligência.
E não cair no comodismo. Ah, não, tô cansado agora. Não tem essa. Não pode. Não tô cansado agora, não vou fazer. A disciplina fala pra fazer isso. E a gente vai lá e segue o cansaço. E aí realmente vai ter preguiça. Alimenta a preguiça. Vamos nutrir a preguiça. Que a gente vamos encher de preguiça a nossa mente. Não tô cansado agora. Tive um dia difícil. Não tem essa. Se a gente quiser praticar o Dharma, a gente tem que ir contra as quelezas mais grosseiras, começando das quelezas mais grosseiras. Não tem como começar de outro lugar. Não adianta vir com desculpa. Tô cansado, tive um dia cheio, tive isso, tive aquilo. Na hora, isso é seguir gostos e desgostos. Né? Isso são as desculpas das quelezas para seguir os gostos e desgostos. Agora eu não quero praticar, aquela hora eu quero fazer, na hora que eu quero eu lavo louça, na hora que eu não quero eu não lavo louça, na hora que eu quero eu limpo, na hora que eu não quero eu não limpo. E hoje a gente já falava, se a gente não conseguiu abandonar gostos e desgostos, não tem como a gente nem sair do lugar. Né? A gente nem começou a praticar o Dharma ainda. Então assim, isso é um assunto muito importante. A gente tem que estar ao máximo atento, né, com a nossa mente, né? Tipo, qualquer tendênciazinha de tipo desses gostos e desgostos, a gente vai lá e não segue, né? É bom quando a gente tem outros praticantes junto, né, que tem alguém para apontar isso pra gente, né? Quando a gente está sozinho é mais difícil, né? Quando a gente estava no mosteiro é muito conveniente, porque tem o Krubadjan, tem os outros monges sêniores que apontam pra gente, ó, você está fazendo isso aqui errado. Então facilita, né? A gente tiver humildade, a gente consegue ouvir e corrigir. Agora se a gente não tem humildade, a gente vai perder muito tempo, né? A gente vai ficar dando cabeçada na parede, vai ficar sendo arrastado para lá e para cá, porque a gente simplesmente não consegue, não tem humildade suficiente para fazer o que tem que ser feito. Que é teimar em coisas básicas, em princípios básicos do Dharma. E aí não tem como sair do lugar. Então, cuidado com a mente tem que ser nesse nível, né? Você vê, tem que ter essa sati para detectar esses movimentos, né? Qualquer tendênciazinha de preguiça tem que ir lá e podar, né? Sentou no sofá, começou a sentir muito confortável, muito sono, levanta. Tá no ônibus sentado, começou a sentir sono, levanta. Cede o lugar para outra pessoa. A mente, ai, tô muito cansado para andar até de casa, acho que eu vou pedir um 99. Na mesma hora você vai andando, né? Ou pega um ônibus, ou vai pelo jeito mais difícil, né? Ah, tô muito cansado, quero ir para casa logo. Em vez de você ir na direção reta, você vai dar uma volta pro outro quarteirão. Tem que ser nesse nível. Tem que ser. Para ter progresso. Se a gente deixa essas coisas passar, não vai ter como sair do lugar. Se a gente não captura as coisas mais grosseiras, a gente não vai ter capacidade de capturar as coisas mais sutis. E essa coisa de fazer as coisas do meu jeito, né? É um sintoma muito. Para quem já conviveu em mosteiro, né? Sabe que isso é um sintoma claro da pessoa que já tá com a mala e cuia para ir embora, né? Porque a pessoa não vai aguentar muito tempo. Ela tem um jeito dela de fazer as coisas que é basicamente seguir as quilesas, né? Não quer seguir a disciplina, não quer seguir o treinamento, né, que foi colocado. Depois eu lavo, depois eu vejo, depois eu recolho, depois eu vai deixando o rabo pelo caminho, né? Você vê tudo isso está associado com preguiça, com sonolência, com energia, com depois tem efeito na mente isso, né? Não adianta querer esconder, né? Se a gente alimenta o hábito da preguiça, né, a mente vai ficando preguiçosa. E aí depois, na hora da meditação não vai ser diferente.
Então a gente tem que treinar essa mente a ficar alerta, né? E seguir, e focar, perguntar a cada situação que a gente está vivendo, opa, qual o caminho do Dharma aqui? Como a disciplina ensinaria a gente a lidar com essa situação, né? Qual o padrão de qualidade desse assunto? Né? Não lavar as coisas direito, né? Deixar as coisas... não lavou 100%, né? Fez de qualquer jeito. Tem efeito na mente também. Né? Treinamento monástico fala para fazer as coisas direito. Né? Viu uma sujeira limpa, né? Não deixa pendência para depois. Né? Então o negócio é bem amplo, né? E às vezes a gente como leigo às vezes não tem noção do nível que é. E se a gente nunca treina nesses níveis mais grosseiros, né, a gente vai encalhar no nível mais sutil. Com umas coisas que a gente não vai perceber. Agora, se a gente treina a mente, por outro lado, nessas coisas mais grosseiras, né? Não, tô com muito sono agora, eu preciso dormir. Não, vou andar pelo menos 10 minutos. Tô com muita vontade de comer o doce. Amanhã eu como. Não gosto dessa comida, vou comer. Tô enjoado dessa comida, vou comer. Vamos ver se eu tô realmente tão enjoado assim. Então tem que treinar a mente nesse nível, né? Não dá bola para as quelezas, né? Quanto mais a gente segue, pior fica. Quanto menos a gente segue, melhor fica. E a mente vai ganhando momentum, vai ganhando força, né? Porque se a mente é treinada constantemente, né, em não seguir as quelezas, não seguir esses gostos e desgostos, esses bhavatanha e vibhavatanha, né? Então vai ficando mais fácil, né? Então esse é um assunto muito importante da prática, né? Ao ponto, quantas vezes o Ajahn Chah falou disso, né? Quantas vezes o Ajahn Nan falou disso, quantas vezes todos os Krubajans falaram disso, né? E você vê, quantas pessoas hoje em dia têm interesse de fazer isso? Pouquíssimas. Porque as pessoas querem é seguir os desejos, elas acham que não são espertas fazendo isso. Quero fazer o que eu quero ser o que eu quero ser, e por aí vai. Enquanto que o Dhamma fala que não é por aí. Se a gente quiser ter progresso na prática, a gente tem que ir na direção contrária. Né? Voltando que o Buda, primeiras palavras do Buda, né? Tipo, esse Dhamma vai contra a torrente do mundo, né? E a torrente do mundo é seguir as quelezas. Né? Por outro lado, então, se a gente não segue isso, né? A mente vai ganhando força, né? A gente fortalece o lado do Dhamma da mente. O cabo de guerra da mente, o Dhamma vai ficando mais forte. E começa a ficar mais sensível ao movimento das quelezas. Aos movimentos mais sutis das quelezas. E vai ganhando momento, né? Momento. Né? Que nem um cabo de guerra, né? A gente começa a puxar. Uma hora a gente consegue derrubar o adversário. E aí a mente consegue ter momento com o Budô. E nada perturba a mente. A mente vai ficar clara, límpida, tranquila, brilhante com o Budô. Budô. Tem Budô na mente, não tem nada perturbando a mente. Tem o Budô no centro, algumas coisas rodando em volta, mas nada perturba a mente. Mas por outro lado, se a gente alimenta as quelezas que vão ter momento. E elas vão derrubar o Dhamma, sem a gente perceber. Então se a gente tem problemas na meditação sentada que a gente não consegue resolver, possivelmente é um sinal que tem coisa errada na vida diária. É fora da almofada que está o problema, não é na almofada. Cada um tem um ponto de dificuldade, né?
Cada um tem diferente nível de diferentes quelezas, né? E não adianta querer comparar, né? Cada um está num certo ponto diferente, né? Então tem que olhar para nossa própria mente, né? Não se preocupar com os outros, né? Tipo, o que os outros estão fazendo, né? E tal como um copo de água, um copo com sal. Um copo com sal. Se a gente coloca, tem um pouquinho de água, se coloca só um pouquinho de água nesse copo, a água. Não, ao contrário, desculpa. Um copo de água com pouca água e a gente coloca uma colher de sopa de sal, fica muito salgado. Enquanto que um copo de água bem cheio de água, a gente coloca uma colherinha de chá de sal, o gosto nem é tão alterado. Então, se a gente tem muito dama, às vezes, tipo, um pequeno deslize, tipo, um dia que você não deixar de lavar a louça, por alguma razão, aquilo não vai ter um efeito tão danoso na mente, né? Porque a mente tem muito dama já. Então, não dizendo que não deva tomar cuidado com isso, né? Porque se a gente esvaziar a mente de dama em algum momento, depois acaba sendo um problema também. Mas um pequeno deslize não vai ser um grande problema para a mente. Agora, se a pessoa tem pouco dama no coração, qualquer deslize, a mente fica muito danificada. Né? Então, às vezes, para uma pessoa, deixar a louça sem lavar é uma coisa. Para uma pessoa que tem pouco dama, aquilo é danoso para a mente. Aquilo fortalece a preguiça de uma forma muito grande. Então não tem que ficar comparando. Ah, mas o outro fez isso, o outro não fez aquilo, aquele dia você fez, aquele dia. A gente tem que olhar na nossa mente. Onde que a gente está? Nós não queremos ficar comparando com os outros, né? Onde que a gente está e atolado na onde que a gente está. Né? Você vê, as quilesas são teimosas. Né? As quilesas são teimosas. Elas vêm com umas desculpas assim. Elas querem uma democracia das quilesas meio complicada. Né? As quilesas não enxergam o dama que tem no coração das outras pessoas. Né? Então elas só vêm querer comparar a quilesa. Né? Então, assim, humildade ajuda, né? Humildade e não retrucar, né? Essa qualidade, assim, coisa da senioridade monástica, né? Tipo, de não retrucar, né? Alguém sênior fala alguma coisa, você escuta, você não retruca, né? Pode ser o maior absurdo que você achar, mas você não retruca, né? Esse hábito de retrucar sobre pontos do Dhamma, né, é muito danoso para a mente também, né? Porque impede, vai bloquear a gente de várias formas. Se a gente segue essa tendência de não pontos, comentários sobre o Dhamma, né, de alguém mais sênior, a gente não escuta, isso vai ser muito danoso para a gente por muito tempo, né? Porque a gente está escutando as quilesas, né, em vez de escutar alguém que já praticou por mais tempo. Não dizendo que tempo de prática também quer dizer alguma coisa, né? Porque às vezes tem monge que fica por muito mais tempo e não pratica, né? Então também não é por aí também. Né? Mas pelo menos treinar esse treinamento de humildade, né? De não retrucar. Isso ajuda, poupa tempo.
Então, se a gente quiser ter a riqueza do Dhamma no nosso coração, melhor a gente é começar a acumular, enquanto a gente tem a oportunidade. E você vê, tudo começa com essa disposição de vir participar. Quantas pessoas estão interessadas, né? Tipo, hoje em dia, muito poucas, né? Não é pra muita gente esse caminho. Se a gente for manter fiel à fonte, né? Não tem como ser pra muita gente, né? Mesmo em mosteiro de floresta na Tailândia, né? Tipo, no dia a dia assim não tem muita gente hospedada, é pouca gente que vai. Só aparece muita gente em dia de cerimônia, né? Que é uma coisa que mais popular, assim, menos intensiva. Então, assim, se a gente já tem essa disposição de vir, de estar orbitando em volta da sanga, dos monges, do mosteiro, de estar participando de retiros, de grupos regularmente, algum dama a gente tem, né? Isso é digno de Anumoda, né? Mas aí a gente pega essa base e constrói ainda mais, né? Você vê, para progredir precisa de humildade, né? Porque você vê esses pontos que a gente fala, né? De tipo, não seguir gosto e desgosto. Isso é um ponto que as pessoas são muito apegadas, né? E as pessoas ficam com... As quilesas vão projetar raiva, né? Tipo, não, aquela pessoa me ofendeu, ele quis me ofender falando isso. É as quilesas de novo falando, né? Dando desculpa para não aceitar o Dhamma, né? Então colocar esse ego de lado, né? Não ficar preocupado com questão de ego, né? E pegar a prática, pegar a tradição deixada, essa disciplina deixada para essa tradição, né? E usar isso da melhor forma possível, né? Fica o convite de testar essas coisas, né? Você vê, olhar a nossa vida diária, né? Usar essa oportunidade desses 2 dias que a gente tem, né? Tipo, onde que a mente está deslizando, né? Tipo, e aí com isso a gente vai poder acumular mais riqueza do Dhamma no nosso coração. E a nossa prática da meditação sentada vai melhorar também. Mas você vê, tudo começa com levar seriamente a prática de conter gostos e desgostos, né? De não seguir essas tendências, né? Tudo começa com isso, né? Então a gente tem que revisar, se a gente, qualquer ponto que a gente esteja da prática, a gente revisa esse ponto. Contempla esse ponto, procura os pontos fracos e toma decisão e disciplina, não. Daqui pra frente eu vou melhorar isso aqui, eu vou focar nisso aqui. Tem um ponto que detectou quem está muito fraco, então é aqui mesmo que eu vou fortalecer. E fazendo isso, a nossa meditação sentada vai melhorar também. Então a gente não tem muitos problemas para resolver, com certeza, mas a gente começa de algum lugar. Onde quer que a gente vê que está pior, é lá que a gente começa. Tem muita quileza com comida, é lá que a gente vai começar. Tem muita quileza com sono, é lá que a gente vai começar. Tem muita quileza com distração, é lá que a gente vai começar. E você vê, está no primeiro discurso do Buda, né? Vibhava Tanha e Bhava Tanha. Mas quantas pessoas que pegam isso para praticar, levar a sério, né? De não seguir essas duas coisas.
Você vê, o texto está lá, mas a aplicação prática desse texto, né? Muita gente não entende esse ponto, né? Então fica o convite de refletir nessas coisas, né? E usar o nosso tempo, né? Que a gente tem, né? Amanhã a gente tem as atividades que começam às 8h30, né? Mas não é por isso que a gente tem que dormir 8 horas de sono, né? Fica o convite de testar dormir entre 6 e 7 horas de sono, né? Se a gente dorme demais, as quilesas também ficam fortalecidas, né? Então, antes de dormir, fica o convite de fazer meditação andando, fazer Budô, 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 fazer Itipiçô. Deu muita vontade de dormir? Não, questiona. Vamos ficar 10 minutinhos a mais, pelo menos. Pelo menos hoje eu vou tentar enfrentar um pouquinho. Vamos ver se eu vou morrer mesmo, se eu ficar sem deitar na hora que eu deu vontade de deitar. Testa, questiona, vamos ver se não vai ter algum resultado. A gente vai ver, tipo, algum benefício disso. Inicialmente vai doer um pouco, né? Mas depois, quando o remédio fizer efeito, a gente vai ver como que a gente estava doente antes, né? Qualquer sensaçãozinha, a gente saía tudo, eu estou muito ruim, eu estou muito mal, eu estou com muito sono, eu preciso comer algo. Aquela sensação escraviza a mente. Agora a gente pratica essa sensação, não escraviza a mente mais. A mente fica livre disso. A mente fica a gente olha para aquilo como uma... Não, tá bom, tá incomodando, tá entrando no radar, mas não é um assunto central ainda. Tudo fica mais periférico na mente. E quando deitar para descansar, né, fazer Budô, 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 Budô. Repetir mentalmente Budô até a hora que a mente cair no sono. E aí a gente vai dormir muito melhor do que simplesmente deitar e ficar pensando sobre o que vai acontecer amanhã, o que não vai acontecer amanhã, etc. Tal como a Diana falou mais cedo na palestra, né? Manter o parikama objeto de meditação, o mantra Budô na mente, o máximo de tempo possível é o caminho correto de prática, né? Que vai melhorar a nossa prática. A respiração durante a vida diária eu particularmente não recomendo, né? Porque é uma coisa muito sutil, né? Muito difícil de trazer à tona no meio do dia a dia, né? Budô, Budô, Budô é muito mais preciso, né? A gente pode usar o dedo, né? O toque do dedo para sincronizar, né? Para trazer um elemento físico, né? Para deixar mais nítido, né? Então, Budô, 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 Budô. Quem quiser contar, usa uma japamala ou usa um contador analógico ou digital. E ver quantos budôs faz ao longo do dia, né? E vamos ver se a prática não melhora, né? Mesma coisa, acordou de manhã, não caia na quileza do apertar o botão de soneca, né? Se tem um botão de soneca, arranque esse botão de soneca, se for um despertador físico, né? Se for um celular, jamais tire essa opção, né? Desabilite essa opção. Tem aplicativo que obriga você a escanear um código de barras de algum produto, né? Então, se você tem problema com sonolência, né, use isso, né? Aí você coloca um código de barra de um shampoo no banheiro, você tem que levantar, acender a luz, ir até o banheiro e escanear o código de barras, né? Então, a gente tem muitas ferramentas que a gente pode usar para contrapor as quilesas, né? Então, a gente tem que usar a nosso favor, né? Porque você vê, se a gente começa o dia já no botão de soneca, né? O que aconteceu? A gente acordou, tem sensações desagradáveis na mente, o que a gente faz? As quilesas falam, olha, você está muito sonante, você precisa dormir mais. A gente faz o quê? Segue. A gente acorda seguindo as quilesas. Então, como que o nosso dia vai ser magnífico? Se a gente acordou seguindo as quilesas. A primeira coisa que a gente fez no dia foi seguir as quilesas. Então, assim, como que vai ter um dia ótimo de prática se começou desse jeito? Começou com o pé na jaca. Então, assim, você vê, coisas básicas, né? Como que levantar da cama, né? Então, assim, os Krubadjans falavam muito sobre isso, né? Tipo, levantou, tem que levantar. Tocou despertou, tem que levantar. Não pode, tocou 3 vezes, tem que levantar. Não pode deixar... Não pode dar bola para essas sensações de acordou bem, acordou não tá bem, acordou, tipo...
Não é hora de se preocupar com isso. Mais tarde, se estiver muito cansado, a gente pode deitar e descansar. Não tem problema descansar de tarde nos intervalos, né? Meia horinha, não tem problema. O Ajahn Mun fazia isso, né? O Ajahn Mun, depois da refeição, ele andava meditação, depois ele descansava uns 20 minutos de tarde. O Ajahn Mun fazia isso. Então, assim, não precisamos ter medo. Se a gente começar o dia enfrentando a sonolência, né, depois fica muito mais fácil de enfrentar ao longo do dia. Então, assim, tomar cuidado com essas coisas que são gritantes, né, e grosseiras, né, que essa tradição nos aponta, né, que são pontos que precisam ser corrigidos. Né. E de lá a gente trabalha e melhora. E aí as coisas vão entrar nos trilhos depois. Né. Então fica o convite de refletir nessas coisas. Né. Às vezes são coisas que às vezes são duras, né, são pontos que a gente tem muito apego, às vezes são pontos que são meio sensíveis, a gente tem muito apego a certas coisas. Mas fazer Budô e olhar para isso, né? Tipo, quanto que isso realmente é? A gente até tentou tantas vezes melhorar a prática de outras formas, né? Quem não tenta olhar para isso, né? Levar a sério esses pontos básicos, né? Então, assim, essa tradição tem a seu caráter de ser dura, né? Tipo, a gente é direto ao ponto, né? Tipo, não tem muito açúcarzinho, não. Remédio é amargo, então, tipo, não tem muito floreamento, não. Tipo, tem que pegar e fazer. Né? Então, as coisas são... Você vê as palestras do Ajahn Mun, do Ajahn Chah, do Ajahn Nan, tipo, tem palestras que são, tipo, é de arrepiar as quelezas, né? Então, a gente treina nessas coisas, né? A gente vê o benefício disso. Né? Não é nada de querer ofender as pessoas, nada de querer ser cruel com as pessoas, não é nada disso. Né? Que a gente vê o benefício. Né? Tipo, às vezes, essa coisa de, às vezes, florear, de dar muito açúcar, né? As quelezas também não levam a sério. Né? Então, às vezes, tem que pegar firme, né? Para poder chacoalhar as quelezas. Então, fica o convite de testar, experimentar, refletir nesses pontos, né? E ver se a gente consegue melhorar a nossa prática dessa forma. Né? Retira uma ótima oportunidade para fazer isso. Aí amanhã a gente acorda, tomamos nosso café da manhã e nos encontramos de novo às 8 da manhã. Se a gente acorda com muita sonolência, o que eu recomendo? Acorda e vai fazer meditação andando. Anda pelo menos 10 minutos. E vamos ver se essas sensações desagradáveis da sonolência não passam. Né? Questione isso, não siga isso, não seja escravo da sonolência. Se a gente é escravo da sonolência ao acordar, a gente vai ser escravo da sonolência o resto do dia. Não tem como ser diferente. Então cada um fica com o convite de testar, refletir nessas coisas, experimentar. E vamos ver se amanhã a gente tem um dia melhor na nossa prática. Levando em conta esses pontos.